Olá amigos, eu sou Abdon Marinho e este é o nosso quadro Falando de Política. Hoje abordarei o assunto que tratei no texto de ontem, a urna, a democracia e o golpe. Pois bem, meus amigos, o texto você lê no nosso canal, no nosso site, aliás, abdomarinho.com, e nas nossas redes sociais. Nele, eu abordo toda essa polêmica a respeito da urna eletrônica, da ameaça à democracia e desses soluços golpistas. Como nós sabemos, há 25 anos que o Brasil usa a urna eletrônica. Minha vida inteira, fui trabalhando no direito eleitoral. Como advogado, como cidadão, sempre tive uma participação política e conheço os sistemas de votação no Brasil desde a minha primeira infância. Já em 82, eu estava envolvido nas campanhas lá da minha cidade, participando. Naquele tempo ainda era voto de sublegenda, mandato de 8 anos, etc., para os prefeitos municipais. E de lá para cá eu venho acompanhando sempre. Eu já ouvi falar muito em fraude eleitoral. Voto de carretilha, mapismo, todo tipo de fraude que você puder imaginar, eu já ouvi falar. A situação da fraude eleitoral, ela diminuiu, de uma certa forma, a partir da implantação das urnas eletrônicas. Quer dizer, as fraudes mudaram de patamar. As fraudes que hoje se trata e que é necessário combater, muito embora muita gente não trate desse assunto, é a compra de voto, é o abuso do poder econômico, é o dinheiro público financiando campanhas privadas. Para você ter uma ideia, agora lançaram um fundão de quase 6 bilhões de reais que vai ficar na mão dos presidentes de partido para investir nas campanhas dos seus candidatos. Isso causa uma desigualdade muito grande em relação àqueles cidadãos comuns que têm interesse em participar da vida política do país, mas que são afastados dela por falta de recursos. Esta é uma distorção que nós precisamos corrigir muito cedo, muito em breve. Mas a questão que nos traz hoje é a questão da possível fraude na urna eletrônica, que o presidente tem propagandeado diuturnamente. Muito embora todas as suas eleições, acredito, exceto a primeira, ou a que ele candidatou-se para vereador, tenha sido através desse mecanismo. Fora disso, todas as votações foram eletrônicas. Mas o que eu tenho a dizer é que, na minha experiência, todo o sistema é possível de ser fraudado. Mas existem mecanismos e a urna eletrônica, ela é auditável. Eu nunca vi, em nenhum momento, ninguém nunca me provou, ninguém nunca me mostrou que aquele boletim de urna que saiu na sessão eleitoral não bate com o resultado da totalização. Para isso é necessário que a gente faça aqui uma breve explanação de como se dá o processo de votação. O cidadão chega à sessão, vota. Aliás, antes do cidadão votar, o presidente da sessão, junto com seus auxiliares e mais os fiscais de partido, cada partido pode nomear por sessão eleitoral até 2 fiscais que ficam se revezando lá na votação. O fiscal fica lá acompanhando todo o procedimento. Antes de iniciar a sessão, o presidente da sessão, ele liga a urna eletrônica na tomada. A urna eletrônica, o único contato externo é com a rede elétrica. Ela é ligada na tomada. E emite a zerésima. O que é a zerésima? É um documento que mostra que naquela urna não tem qualquer voto. Emite a zerésima. E aí começa o processo de votação. O cidadão vai lá, coloca a digital, ou assina lá o livro de votação, tudo sobre os órgãos fiscais, vai lá e vota. Certo? Ao término da votação, o eleitor, o presidente da sessão, aliás, ele emite o boletim de urna, que comprova ali o boletim de urna, tem que bater
com o número de eleitores que votaram, a conferência com o livro, tem que anotar todos os incidentes que ocorreram na sessão, mas no boletim de urna sai a votação nominal de cada candidato, os votos brancos e nulos. Ou seja, ali você sabe se o número de eleitores que votou está batendo com o número de eleitores que estavam, de fato, habilitados a votar naquela sessão. É emitido imediatamente este boletim de urna, entregue uma cópia para cada fiscal de partido e disponibilizado na porta da sessão. Quando alguém chega e me diz o seguinte: o meu voto não apareceram. Aí eu pergunto: o boletim de urna ele está batendo com o resultado divulgado pelo TSE? Está. Então, onde é que está a fraude? Você poderia imaginar o seguinte, que a fraude talvez seja quando um desvio padrão na urna. Cada voto, por exemplo, a cada 5 votos, coloca-se os votos tais para cada urna. Mas isso aí, meus amigos, seria uma fraude fácil de ser detectada. Porque os programas eleitorais, eles são todos auditáveis. Os partidos políticos podem nomear técnicos, podem nomear delegados para acompanhar estes programas. Pode pedir o sorteio de urnas de qualquer lugar do país para saber se aquela urna apresenta algum problema. Você poderia, por exemplo, você que quer testar uma urna eletrônica, a urna, por exemplo, lá de Chapuri, no Acre. Você pede a urna de um colégio fulano de tal, a urna vem, você coloca 100 pessoas para votar. Vamos ver se a urna apresentou alguma falha, algum defeito, alguma divergência. Os técnicos todos, nesses 25 anos, já se vai um quarto de século, nunca ninguém disse que a urna é violável, que a urna é possível de fraude. Então, o que nós temos acontecendo no Brasil é um assunto que é preciso tratar com a máxima de seriedade, é um presidente da República que ameaça a democracia com golpe militar. Como se fosse possível você colocar um golpe militar, decretar um golpe militar em um país de 200 milhões de habitantes, diante da comunidade internacional toda. Então, há uma tentativa de legitimar um retrocesso nas instituições democráticas, das quais nós não podemos nos calar. O presidente da República, os militares, que possuem um corpo técnico muito grande, muito eficiente, poderia pedir para auditar as urnas. A ABIN poderia pedir para auditar as urnas. Por que não querem auditar? Porque preferem ficar nessa narrativa, nesse lenga-lenga, nesse mimimi de que a urna pode ser fraudada. Mas até hoje, nenhum dos que dizem que a urna pode ser fraudada apresentou provas, indícios ou mesmo circunstâncias de que tal fato ocorreu. O que nós precisamos, veja só, é isso que é muito grave, a ameaça à democracia. Nós saímos de um regime militar que durou 21 anos e de lá para cá, até o início do atual mandato, os militares estavam reservados à sua função da defesa da pátria e da integridade do território nacional. Não ficavam dando pitaco de manhã, de tarde e de noite na vida política. Nós tivemos essa semana um fato gravíssimo, que foi o ministro da Defesa, saiu a notícia, não sei se é verdade, ele negou, o presidente da Câmara disfarçou que negou, de que teria dito que se não tivesse voto impresso, não teria eleição. Ou seja, os militares brasileiros estão assanhados, estão fora do contorno das suas atribuições. E isso é muito grave para a democracia. Precisamos imediatamente que o Congresso Nacional tome uma providência urgente para devolver os militares às suas funções constitucionais. Eles não podem ficar dando pitaco em política, não podem ficar se metendo em eleição. O tempo dos militares na política passou e não é de saudosa memória. Então é hora deles voltarem para as suas casernas, tratar das suas atribuições constitucionais e não ficar se metendo em eleição.
Ontem mesmo nós assistimos uma patética cena do general Braga Neto, ministro da Defesa, passeando de moto com o presidente. Em qualquer lugar do mundo isso seria um escândalo. E aqui também é um escândalo. Porque é como se ele tivesse, o presidente da República, ao passear de moto com o Braga Neto, estivesse dizendo que o Braga Neto é um cachorrinho na mão dele. Então é necessário que o país acorde para esse grave momento que estamos falando. Querem auditar as urnas? Auditem. O sistema de urna eletrônica é muito mais auditável do que o sistema de urna manual. Parem de ser idiotas. Só mesmo um idiota para achar que um sistema eletrônico não é possível de ser auditado. Então, meus amigos, acompanhe o nosso site, se inscreva nos nossos canais e até a próxima.